Para quem estava acostumado a ver o lago do Parque do Ingá cheio, bonito, vai ficar chocado com as imagens que vamos mostrar agora. A falta de chuva, para valer mesmo, está preocupando e causando tudo isso. Só para se ter uma ideia, em março choveu 36 milímetros, ponto 6, diferente da média de outros anos, que era de 151 milímetros. Em abril deste ano, agora, choveu pouco mais de 38 milímetros, mas a média de anos anteriores era de mais de 116 milímetros. E tem coisas que a gente só acredita vendo mesmo. Olha isso aqui. Olha onde eu estou pisando. Olha esse chão. Que impressionante, que triste. Isso aqui é parte do lago do Parque do Ingá. E olha o que é mais triste por aqui. A gente olha, vê toda essa natureza, todo esse lado do parque seco, perdido. E isso aqui, Nininho, mostra esses peixes, essas carcaças, demonstrando que a vida aqui no lago do Parque do Ingá está se perdendo. E sobre essa situação tão grave que nós estamos vendo aqui no Parque do Ingá, nós vamos conversar com o biólogo Dr. Rogério Lima. Dr. Rogério, tudo isso aqui é só por causa da falta de chuva ou tem mais algum fator aí influenciando? Certo. O fator falta de chuva, né, estiagem, foi o estopim para dar esse quadro atual, né? Mas existiram já desde o passado vários outros fatores que estão sendo se somando ao longo dos anos, né? Um dos principais fatores é a impermeabilização do entorno do Parque Tengá, né? Com a urbanização, com o aumento do número de construções do entorno. Então a gente teve uma diminuição da absorção da água da chuva pelo solo aqui do entorno. Isso faz com que menos água da chuva infiltre e abasteça menos os lençóis superficiais que existem aqui. Com essa falta de abastecimento, as nascentes que existiam no Parque do Ingá, elas precisavam dessa alimentação do lençol. Como não há, então todo ano a gente já estava naturalmente sofrendo um pouco com isso. Secundariamente, o lago é um lago artificial, né, que foi construído como um problema, resolução de um problema da erosão antigamente aqui dessa área. E a água da chuva antes caía aqui dentro do lago. Só que com o aumento da urbanização, a gente teve que mudar essa entrada de água de chuva, porque tinha muitos resíduos, muita contaminação por conta dos próprios pneus, que tem metais pesados como chumbo, né, que causavam maiores danos ao ambiente do lago, ambiente aquático. Então foi necessário que toda a água do entorno ela fosse canalizada e ela é jogada no córrego moscado depois do lago. Então toda a água da chuva não entra mais para o lago. Então é o segundo fator que faz com que o lago não todo ano tenha um probleminha de volume. E em terceiro ponto, a gente tem um aumento do número de prédios do entorno. E esses prédios, a grande maioria deles tem a independência hídrica, tem poços tubulares profundos, né, os chamados poços artesianos, que retira também parte da água do lençol profundo, que inevitavelmente impacta também os lençóis superficiais. Então, além de não ter a alimentação desses lençóis, ainda tem a retirada. Então, esse conjunto de fatores concentrando-se mais nesse período de estiagem, criou esse ambiente que a gente tem agora. Agora, doutor Rogério, fala a verdade. Dá uma tristeza tão grande ver isso aqui, né? Sim. Essas imagens que o Nininho está mostrando de cima, de baixo, aqui o chão. É triste, né? Sim. E assim, inevitavelmente, esse ano piorou por conta dessa estiagem mesmo. Mas a gente precisa tentar diminuir o impacto, né, ambiental que vai acontecer, porque infelizmente a gente está no começo do período de estiagem, né? A gente naturalmente tem um período de inverno sem chuvas, então a gente espera que as chuvas retornem em setembro, outubro, novembro. Então até lá a gente espera que o problema piore, então a gente tem que pensar em medidas para diminuir esse impacto, né? Tá,
Nós andando por aí, nós vimos restos mortais de peixes, mas tem peixe ainda naquele resto de lago que está ali, que a gente está vendo. O que vai ser feito deles? Sim. Então, uma das principais medidas a curto prazo que a Prefeitura está estudando, junto com a Universidade Estadual de Maringá, é retirar parte desses peixes. A grande maioria dos peixes que existem dentro do lago são peixes exóticos, que são peixes que não pertencem ao nosso bioma aqui. E eles, com a diminuição da vazão do lago, vai diminuir também a oxigenação e muitos deles irão morrer e vão causar maiores contaminações, porque daí essa grande massa de peixes mortos contamina mais ainda a água. Então nossa ideia a curto prazo, para diminuir o impacto dessa mortandade, é retirar parte desses peixes para evitar maiores contaminações ao próprio lago. Essa extensão aqui desse solo rachado, quebrado, seco aqui, tende a aumentar para lá ou a água tende a vir para cá? Não, tende a aumentar, porque o fluxo do córrego Moscados é dos lagos do Jardim Japonês e da Gruta da Santa, onde estão localizadas as antigas nascentes, né, e flui nesse sentido, no córrego Moscados, indo para a Avenida JK. Então esse é o fluxo natural. A água não volta para cá, porque a própria declividade do lago é nesse sentido. Então espera-se, com o aumento da estiagem, que avancemos ainda um pouco mais da ilha, da falta de água e essa situação aqui.